Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No coração da bacia de Uinta, no estado de Utah, uma paisagem de planícies áridas e mesetas rochosas carrega séculos de relatos sobre luzes no céu, criaturas impossíveis e feitiçaria de guerra entre povos nativos. A região está cravada na intersecção de tradições Ute e Dine, com narrativas sobre feiticeiros capazes de assumir formas animais e de atravessar limiares entre o mundo cotidiano e o invisível. Ao longo do século XX, quando os Estados Unidos mergulharam na era nuclear e na corrida espacial, os rumores locais se enredaram com a ansiedade moderna sobre objetos voadores não identificados. Ali, a história oral de maldições e metamorfoses encontrou a linguagem da ufologia, forjando o cenário perfeito para a fama de um lugar que hoje é um símbolo de fronteira entre ciência e sobrenatural, o Rancho Skinwalker. O rancho ganhou notoriedade pública a partir da segunda metade da década de 1990, quando uma família de pecuaristas relatou eventos que iam de mutilações de gado com precisão incomum até aparições de luzes silenciosas que mudavam de cor e trajetória, além de manifestações consideradas poltergeist, como ruídos sem origem aparente e deslocamentos de objetos. Há descrições de um lobo enorme que teria suportado disparos a curta distância sem ferimentos visíveis, de orbes azuis que pareciam exibir comportamento inteligente e de estruturas invisíveis que causavam pânico nos animais. O padrão sugerido pelos observadores era intrigante. O fenômeno surgia com intensidade, cessava no instante em que instrumentos eram apontados para ele e reaparecia em horários e locais inesperados, como se respondesse com deliberada evasão. Em 1996, o empresário Robert Bigelow adquiriu a propriedade e instalou a equipe do National Institute for Discovery Science, o NIDS, com o objetivo de aplicar protocolo científico a um caso que até então vivia na fronteira do anedótico. Foram montados postos de observação, armadas câmeras e tentadas medições sistemáticas de radiação, campo magnético e micro-ondas. Pesquisadores se revezaram em vigílias, registraram rastros estranhos no solo, falhas simultâneas de gravação e episódios de animais subitamente desorientados. O conjunto de dados acumulado, embora composto por centenas de horas de vigilância e diversos relatórios internos, permaneceu esquivo em termos de prova definitiva. Repetidamente, câmeras falhavam de modo coordenado, fios eram danificados sem sinais de intrusão e eventos de alto impacto ocorriam exatamente fora do campo de visão dos sensores. O cenário, paradoxal, parecia inteligentemente antagônico aos métodos de registro. A partir de 2008, surgiu uma camada oficial ainda mais delicada. Sob patrocínio de um programa gerido por órgão de inteligência do Departamento de Defesa, conhecido no meio como AAWSAP, parte das investigações recebeu financiamento federal para avaliar possíveis ameaças aeroespaciais de natureza não convencional. A empresa BIAS, vinculada a Bigelow, conduziu contratos que incluíam o rancho como laboratório de campo. Relatórios foram produzidos, alguns descrevendo efeitos psicológicos em testemunhas após a exposição prolongada ao local. Um fenômeno apelidado de efeito carona, no qual manifestações anômalas aparentemente acompanhariam pessoas para fora da propriedade. A participação do governo não foi uma ocupação militar do terreno, e sim um interesse de inteligência, tentando mapear se algo ali poderia representar risco tecnológico ou tático. Em paralelo, um programa mais restrito voltado a encontros militares
com alvos aéreos não explicados, ganhava a atenção pública, o que gerou confusão entre escopos e cronologias. Ainda assim, o fato inegável é que por alguns anos o rancho esteve na linha de frente de um esforço oficial para compreender fenômenos que mesclavam o aéreo com o paranormal. Os relatos de campo tendem a exibir padrões recorrentes. Esferas luminosas, ora do tamanho de bolas de tênis, ora tão grandes quanto um automóvel, moviam-se em silêncio, atravessando cercas sem danificá-las e produzindo efeitos eletromagnéticos, de falhas em baterias a panes de GPS. A presença de colunas de luz laranja no horizonte foi narrada como portais temporários, de onde pareciam emergir figuras ou sombras com contornos humanoides. Há depoimentos de criaturas montanhosas de olhos vermelhos, observadas por breves segundos antes de desaparecerem em ravinas. Em várias ocasiões, bovinos foram encontrados sem sangue, com cortes limpos e ausência de pegadas ao redor, enquanto câmeras próximas ficaram inoperantes. Em uma vigília, técnicos observaram um rastro com 3 dedos desproporcionalmente espaçados, que começava e terminava sem transição no terreno. Mesmo quando a instrumentação era incrementada, o fenômeno parecia adaptar-se, atacando a infraestrutura com precisão curiosa, roendo cabos sem marcas de dente, claras, ou anulando gravações simultâneas em pontos distantes. Ainda que fotos, vídeos e laudos existam, a totalidade raramente oferece mais do que fragmentos, testemunhos convergentes e anomalias técnicas persistentes. No período mais recente, após a venda da propriedade para um investidor privado, por volta de 2016, novas campanhas de monitoramento intensivo foram realizadas, com drones, radares e estações meteorológicas personalizadas. O rancho tornou-se palco de uma exposição midiática que trouxe audiência global, mas também ceticismo, sobretudo pela dificuldade de separar o espetáculo dos bastidores metodológicos. Cientistas convidados relataram picos de radiação pontuais, alterações bruscas em frequências de rádio e sintomas físicos, como dores de cabeça e náusea durante eventos luminosos. Céticos apontaram para explicações alternativas, incluindo inversões térmicas, experimentos militares passados na região e sugestões de contaminação cultural pelas lendas locais. A disputa de narrativas mantém o caso em ebulição, pois o conjunto de anomalias parece exceder explicações simples, ao mesmo tempo em que resiste ao padrão de reprodutibilidade desejado pela ciência. A união entre ufologia e lendas sobrenaturais no rancho Skinwalker é menos uma soma e mais um atrito criativo. A tradição indígena oferece um vocabulário para o assombro, de metamorfoses, maldições e transgressões de fronteiras do corpo e do lugar. A ufologia injeta métricas, cronogramas, sensores e tentativas de padronização. O Estado, por sua vez, aparece como interessado pragmático, olhando para a hipótese de ameaças e para potenciais tecnologias exóticas, sem compromisso com explicações espirituais ou folclóricas. No cruzamento desses 3 vetores, forma-se um laboratório social e físico, onde cada avanço factual é seguido por um recuo do fenômeno, como se a própria paisagem protegida por mitos aprendesse a evitar a gaveta do arquivo. Ao encerrar este dossiê narrativo, o que permanece é um conjunto coerente de testemunhos, uma pilha respeitável de anomalias instrumentais e uma ausência de prova conclusiva. A intervenção governamental confere gravidade ao tema, mas não resolve a ontologia do que se observa. A balança oscila entre hipóteses naturais pouco usuais, efeitos psicológicos e socioambientais, experimentação humana não divulgada e a possibilidade de uma inteligência não humana explorando as margens de nossa percepção. O rancho, cercado por histórias de feiticeiros que cruzam mundos
e por luzes que ignoram as regras do ar, continua a ser mais pergunta do que resposta. Entre a planície silenciosa e o céu limpo do deserto, o mistério persiste, lembrando que há lugares onde o mapa da ciência ainda encontra o território do mito.